Olá, estamos aqui com mais um episódio da série Tecnologias Educacionais em Debate. Em nossos programas, estamos falando sobre a inserção da cultura digital. Os temas dos nossos programas, eles foram selecionados a partir de um material chamado Fichas com Recursos Educacionais. Esse foi um material compilado pela Coordenação de Tecnologias Educacionais, aqui da Diretoria de Políticas e Tecnologias Educacionais da Secretaria de Educação. Esse material ele foi compilado para servir como indicação para os professores que participam do projeto Conectados 2.0. O projeto Conectados 2.0, só para vocês entenderem um pouco, ele é um projeto que o principal objetivo dele é fomentar na escola o debate sobre o uso das tecnologias na educação. E um tema que a gente julga muito importante nessa sociedade contemporânea, uma vez que os nossos estudantes já estão inseridos nas tecnologias, né? E, para isso, hoje nós organizamos um debate, um bate-papo aqui sobre metodologias ativas. Tá? Para continuar, até para continuar a escola interativa anterior, né? Que a gente falou sobre metodologias ativas, hoje a gente vai falar sobre sala de aula invertida. Desculpa, gente, confundi aqui. E para isso, nós temos 3 convidados. Então, estamos aqui com o professor José Moran. O professor José Morano já esteve na última escola interativa com a gente. A gente quer agradecer imensamente pela disponibilidade novamente aí, professor, para conversar com a gente. Com a professora Andréia, que é professora da rede pública também, professora de biologia, professora de ciências, e hoje ela trabalha na assessoria de tecnologias aqui na DPTE, né? Ela trabalha na coordenação de tecnologias educacionais, e o professor Ederson, né, professor Ederson, lá de Centenário do Sul. O professor Ederson é o diretor do Colégio Estadual Padre José Pires, né, professor? E é um dos colégios que fazem parte do projeto Conectados. Para começar, eu gostaria de pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, aí se apresentar para o pessoal. Então, vou pedir primeiro o professor Moran, depois o professor Ederson, depois a professora Andréia. Obrigada. Eu sou José Moran, trabalho com tecnologias na educação já faz tempo, com essa visão de como empreender na educação, e já faz quase 30 anos que eu trabalhei com algumas formas de aula invertida, com recursos mais simples do que hoje, mas é sobre essa experiência de como trabalhar o antes e o depois, de várias formas que vamos discutir agora. É possível hoje, principalmente na escola pública, com as dificuldades que sabemos que tem, é possível fazer alguma coisa um pouco diferente, é possível que os alunos trabalhem alguns temas um pouco antes, e de que forma fazê-lo e com que recursos. Bacana, obrigado, professor. Professor Ederson? Isso, meu nome é Ederson Barros, estou na direção do Colégio Padre José Pires há 5 anos, e há 3 anos a gente engajou nesse processo de tornar o uso das tecnologias, inserir esse uso das tecnologias dentro do colégio, né? E o professor, dá condições do professor estar utilizando essas tecnologias de forma efetiva. E é um processo inicial, mas que já está dando grandes frutos aqui no nosso colégio, como nós vamos ver a seguir. Ok. Professora Andréia? Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Andréia Castagini. A Keila já falou praticamente tudo, né? Sou professora da rede e trabalho aqui na DPTE já há alguns anos. E posso dizer que eu gosto muito de pesquisar e descobrir novas tecnologias e divulgar, disseminar isso para os professores, a fim de ajudar mesmo, de uma melhoria nos processos de ensino e aprendizagem. A professora Andréia é uma grande incentivadora, na verdade, né? Está por trás de todo esse trabalho aqui também, e hoje ela veio compartilhar um pouquinho da experiência dela com a gente.
Eu tenho aqui algumas perguntas para direcionar, né? Eu vou direcionar algumas perguntas para o professor Moran, né? Professor Ederson, professor André, mas eu gostaria que vocês ficassem muito à vontade para conversar também entre si. O pessoal que está nos assistindo ali, né, pode dialogar com a gente pelo chat. Então, a gente tem a professora Silvana, que está ali no chat, que já vai respondendo, mas vai direcionar aqui também para a gente fazer a leitura das perguntas. Então, fiquem bem à vontade e aproveitem esse momento aí para tirar as dúvidas de vocês. Acho que eu vou começar com o professor Moran, até para ele contextualizar um pouquinho para a gente, né, o que é a sala de aula invertida, né, professor? Hoje é um conceito bastante espalhado, mas que são diferentes. Mas o básico em lugar de você explicar os temas iniciais, o que é básico para o aluno, isso o aluno pode fazer com a tua supervisão de professor e você concentrar-se depois em ampliar o que o aluno aprende a partir daquela fase inicial. É dizer, inverter o processo tradicional como nós estamos acostumados a fazê-lo. Não precisamos explicar tudo para que o aluno aprenda. Então, eu queria partir dessa descoberta, eu coloquei no Porvir um texto, assim, como descobrir o ensino híbrido, a aula invertida há uns 25 anos, era essa ideia, publiquei há uns 2 anos esse texto, que era a experiência, quando estava como professor na Escola de Comunicações, na USP, hoje já estou aposentado, mas no começo da década de 90, eu vi que colocaram um laboratório ainda em rede, ainda antes da internet sair da USP, mas comecei a levar os alunos primeiro a fazer algumas pesquisas no próprio laboratório sobre alguns temas, onde eu curava, dava algumas indicações e eles traziam também algumas contribuições. Filtrávamos no final alguns resultados e colocávamos esses textos para serem trabalhados, ou essas experiências para serem melhor compreendidas, numa página na internet e que eles, durante a semana, iam trabalhando em duplas, em trios, esses temas. Aí, na aula presencial seguinte, o que nós fazíamos era apresentar o resultado dessas leituras, as discussões, a análise das experiências, compartilhávamos, e o meu papel era tentar ampliar, entender, contextualizar e colocar novos materiais depois para aprofundamento daquilo que tinha sido pesquisado inicialmente. Então, a gente tinha, no meu caso, eu fiz o laboratório como um espaço de início do processo de pesquisa conjunta, onde compartilhava parte dos meus materiais e parte que os alunos pesquisavam. O aprender entre um tempo e outro, entre a sala de aula, aprender remotamente, aprender em casa, com supervisão, e depois o momento presencial da discussão, da ampliação, e depois repropor alguns materiais para aprofundamento. Seria um ciclo que pode ter várias partes. Isso hoje, com a proliferação do vídeo, tem sido muito mais focado em colocar vídeos antes. Você disponibiliza alguns vídeos, alguns materiais básicos online, num blog, ou no Google Classroom, no Moodle, depende de que plataforma, que aplicativo, coloca, para que o aluno, antes do momento presencial, faça essa leitura, essa análise dos vídeos, para, chegando à sala de aula, fazer outras atividades de aprofundamento, de discussão. Esse modelo que para algumas universidades é fácil, para alguns grupos, talvez, privados, que têm alunos com bom recurso, bom acesso à internet, é fácil. Em muitos lugares, muitas escolas públicas, é muito difícil de realizar, porque nem todo mundo tem acesso. Então, há alguns professores, como Eric Rodrigues, numa escola municipal no Rio de Janeiro, que ele posta esses materiais na internet, mas também os coloca dentro de alguns notebooks que ficam disponíveis na sala de aula. Então, às vezes, o aluno que não teve possibilidade de acesso remotamente, ele acessa no começo da aula, ali ou na biblioteca, para inteirar-se desse conteúdo inicial, pronto, inverte, mas até dentro da sala de aula,
e depois cria atividades de aprofundamento. Então, você vê, eu queria passar a informação, primeiro, de que não é algo novo. A questão de estudo prévio já acontece há muito tempo. O que tem avançado muito é, hoje, poder postar vídeos e que podem ser acessáveis tanto no computador como no celular, para você poder acessá-lo antes, e tentar disponibilizar esse material também dentro do espaço escolar para aqueles que tenham dificuldade de acesso remoto, para obviar uma série de dificuldades. Então, para que vocês vejam como isso está crescendo, os pioneiros, que são o John Bergman e o Aaron Sams, nos Estados Unidos, que já desde 2010 eles vêm trabalhando com essas questões, eles hoje criaram uma universidade virtual, estão criando, eles anunciaram agora, há menos de 15 dias, sobre o flipped learning, sobre aprendizagem invertida, que é uma expressão em inglês, se usa mais flipped learning mais do que flipped classroom. Não temos que inverter a sala de aula, temos que inverter a forma de aprender. O básico, que o aluno aprenda antes e também dentro do seu ritmo. A questão é também a personalização, que cada uns aprendem mais rápido, outros mais lentos, mas que tem essa chance de aprender, de colocar as dúvidas. Alguns colocam algum tipo de quiz ou questões, alguns professores, para ver o que o aluno aprendeu antes, para depois criar algumas situações no presencial que façam sentido para aqueles alunos a partir das questões reais que eles levantaram. Então, esse é o conceito básico, que é desenvolvido de várias formas por diversos professores, mas acontece tanto no ensino superior como na educação básica privada e pública. Então, nós temos uma quantidade de experiências interessantes, mas para muitos ainda tanto alunos, professores, escolas, pais, ainda é um bicho de 7 cabeças, ainda essa mudança de cultura não é simples. O aluno espera que o professor dê primeiro tudo pronto para depois fazer as atividades. Os pais, às vezes, quando vem essa inversão, eles, se não forem muito bem informados, eles também têm algumas restrições, mas a combinação, e nós estamos colocando esse tema dentro das metodologias ativas, essa é uma técnica que se combina depois com outras atividades. Você começa com algumas propostas, essa proposta pode ser uma pesquisa, não precisa ser só um material, você pode iniciar com um projeto, há várias formas de iniciar, mas o interessante é que o aluno ele aprenda algo por si mesmo. E depois, quando estamos juntos, que continue aprendendo em pares, em grupos. Quer dizer, você pode criar na sala de aula várias atividades, chama-se estações, para que os alunos ainda avancem mais do que tinham feito previamente. O professor não precisa dar, depois da aula invertida, aula expositiva. Ele pode continuar trabalhando com projetos, com discussões, com diversas atividades simultaneamente, e assim, tanto antes como depois, você consegue dinamizar muito mais todo o processo. Então, só para colocar algumas questões iniciais que podem ser feitas de muita forma. Ok. Isso faz com que o aluno se reconheça como estudante, né? Interessante como o senhor foi falando e a gente vê isso. Como estudante, ele pode... Depois que você sabe ler e escrever, não precisa o professor te explicar tudo antes para você entender. Tem muita coisa que está aí disponível, que você pode entender. Há um nível de complexidade que você precisa do professor. E aí entra essa segunda parte, o papel do professor como orientador. Obrigada, professor. Vou perguntar para a Andréia, né, na secretaria, o que você percebe, assim, de um movimento que tem em relação né, de uma forma mais geral? Assim. Então, ano passado, a gente começou com o projeto Conectados, de escolas, e até a nossa coordenação colocou
eu e mais uma colega, diretamente em uma das 70 escolas, para trabalhar com os professores. Um dos temas era o Google Sala de Aula, mas a gente entrou com a questão do ensino híbrido, né, que foi falado já no último encontro. E foi interessante, porque a receptividade dos professores foi boa, apesar das precauções, vamos dizer assim. Justamente o que o professor Moran acabou de dizer, né, que alguns professores falam assim, mas a gente tem alunos que são muito carentes, eles não vão ter o material, não vão ter a conexão para poder ver isso. E o professor Moran já mostrou, né, que não é preciso só depender da questão digital, da questão da conexão à internet. Você pode driblar essas dificuldades. A gente fez um material, esse material está disponível na página do portal, né, só colocar lá Conectados 2.0, lá dentro tem um link para o Conectados do Interior, e lá todos os roteiros que foram trabalhados, ensino híbrido, rotação de estações, a sala de aula invertida, utilizando as ferramentas do Google, estão disponíveis. E teve uma parceria também da sede com o Google, né? Que disponibilizou. A questão do sala de aula só foi possível por conta de um convênio que foi firmado entre a Secretaria de Estado de Educação do Paraná com a Google. Então, a partir desse convênio, eles disponibilizam para os professores da rede uma conta educacional, que no nosso caso aqui no Paraná chama @escola-r. Em breve, todos os professores da rede terão uma conta como essa, né? E no ano passado foi feito como se fosse um balão de ensaio mesmo, para poder verificar quais seriam os obstáculos que nós teríamos também, para que o funcionamento dessas contas com os professores fosse mais tranquilo possível, né? Então, hoje, quem tem acesso a essa conta educacional já pode abrir, poderia também antes, né? Ter o seu blog, seu drive com seus documentos e fazer o que o professor Moran estava dizendo, já de implementar essas técnicas, né? Alimentar um ambiente com esses conteúdos, né? E o professor Ederson, que fez isso, né, na escola dele, puder contar um pouquinho para a gente como é que foi a experiência de introduzir tanto, né, o debate da tecnologia, o uso da tecnologia entre os professores, o uso da tecnologia com os alunos. Como que foi essa tua experiência e o que você fez, professor? Explica um pouquinho para nós. Então, num primeiro momento, nós tínhamos o nosso laboratório de informática, tínhamos alguns recursos, né, digitais, mas faltava aquela coisa assim, como usar e operacionalizar isso de uma maneira mais efetiva, tanto para o aluno quanto para o professor, que fosse mais direcionado. Então, nós buscamos, dentro do que há hoje, né, em termos de mídias educacionais, trazer algumas coisas para o nosso colégio. Mas antes, nós precisávamos deixar o colégio em condições de estar tendo acesso a isso. Então, nós implementamos um laboratório de informática, instalamos projetores nas salas, com internet, e aí iniciamos o processo, né, de aquisição da conta Google. Antes do Conectados, nós já solicitamos a Google. Aí o processo é um pouco burocrático, você manda um pedido, aí requer uma aprovação, e aí, enfim, nós conseguimos a conta Google, Google Educacional. Então, nossos alunos, eles têm o e-mail, @colégiopadrejosePires.com, eles têm todo o acesso ao Classroom, ao Drive, ao Documents, e aí vai. E agora faltava como implementar isso, né? Então, começamos, todos os alunos têm um e-mail, e eles utilizam para acessar tanto o Classroom, como as demais plataformas educacionais que existem, né? O Khan Academy também é uma das plataformas que a gente utiliza. Uma das aulas de matemática é Khan Academy, os alunos vão para o laboratório, né? Um pouco disso, como o laboratório não comporta toda a turma, a gente divide momentos, eles acessam,
E o Classroom, que é a menina dos olhos, nós estamos semanalmente desenvolvendo com os professores um simulado. E nós desenvolvemos esse formulário de uma maneira que uma semana eles têm um simulado de matemática e um de português. Nós conseguimos melhorar em 100% o desempenho dos alunos nessa disciplina. Foi uma conquista bem interessante. E, além disso, a gente consegue perceber, né, na aplicação desse simulado online, a interatividade, que o aluno já recebe ali um valor do desempenho dele instantaneamente. E o professor consegue pontuar e chegar a saber a dificuldade do aluno, da turma. De repente, ele, de todos os conteúdos abordados, ele não assimilou determinado conteúdo. E ali, nesse simulado, a gente já consegue verificar e depois fazer a intervenção. A gente até brinca que o mais gostoso desse processo todo é quando tem aquele momento que daí o professor vai, retoma o conteúdo que ele não sabia, daí o aluno fala assim, entendi, tá? E é uma coisa bem gratificante. O processo, hoje, ele ficou um pouco mais facilitado, porque todos os nossos alunos já possuem o e-mail e já conseguem acessar naturalmente, tanto o Classroom como o Khan Academy. É isso. O interessante é que ele conseguindo perceber os conteúdos, né, com essas pequenas avaliações aí, lembrando, isso eu vi no artigo do professor Moran, que a gente vai compartilhar com vocês ali. Ele consegue retomar, ou com um grupo específico, né, que muitas vezes tem um problema, uma dúvida no conteúdo ali, que é para determinados alunos só, e não é para o grupo todo. Então, é uma estratégia bem bacana. Ederson, você conseguiria abrir para nós você está preparado aí o Google Classroom, né, o Google Sala de Aula, para mostrar um pouquinho ali como que você fez, como que você organizou? Isso. Aqui. Espera aí. Aí. Tá ali. Temos como eu não estou em sala de aula, essa tela que eu estou compartilhando com vocês é de treinamento, que daí nós fazemos o treinamento com os professores. Estão me ouvindo? Sim, muito bem, pode continuar. Nós fazemos o treinamento com os professores, tá? E, por exemplo, a gente monta algumas turmas para poder estar demonstrando, tanto para os alunos como para os professores. Aqui nós temos uma conta da equipe pedagógica, onde ela também se comunica com os professores, né? E passa os recados, postamos vídeos, simulados. Vamos aqui abrir um formulário. Inclusive, diretor Ederson, a gente ficou sabendo, né, que praticamente a escola inteira se comunica, fica sabendo do que está acontecendo, prova, quem vai dar prova naquele dia e tudo mais, via essa ferramenta, né? Nosso WhatsApp, né? Na verdade, é o nosso Classroom. Nós passamos as informações tudo por ali. Aqui nós temos os formulários. Esse simulado aqui foi um demonstrativo, mas vai servir para eu demonstrar para vocês. Nós aplicamos em uma apresentação lá de matemática, mas vai servir como referência. Não é das turmas, que daí ele fica com a outra conta, não consigo. Mas aqui você consegue ver, né, o desempenho dos alunos em um gráfico. E aquilo que a gente coleta, né, logicamente, os e-mails, as notas. E aqui sai o desempenho por questões. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Sim. Estamos. Tá? Sim, aqui, ó. Aí as respostas, tá? O verde é a resposta correta, o cinza, a resposta errada. E aí, quando uma questão, ela aparece o oposto do que está aqui, ou seja, mais erradas, aí requer um pouco mais de atenção do professor. As perguntas são coladas em formas de imagem, porque elas
às vezes requer alguma formatação específica e a imagem, em forma de imagem, é melhor. Né? Aí o aluno, ele posta tudo aqui. E ele faz essas atividades em casa. Aí, são turmas, nós também usamos o calendário para marcar os eventos que nós temos, né, durante o ano letivo. E é interessante que quando o aluno faz esse formulário, a gente consegue postar também uma mensagem de motivação, né, tanto na abertura do formulário, do simulado, como no final. E eles ficam muito engajados. O que aconteceu realmente nesse processo foi que os alunos ficaram engajados em aprender. E eles, realmente, eles tiveram uma mudança de comportamento. Essas ferramentas, Ederson, são simples. Todo mundo assim, que navega na internet tem alguma ferramenta do Google, da Microsoft, mas do Google, por exemplo, o Google Classroom, você tem acesso a fazer um quiz, como você estava propondo, um texto compartilhado. Você tem, e uma coisa que eu não sei até onde vocês na secretaria, eu queria só como informação que vocês tivessem, porque hoje o Google abriu para qualquer pessoa poder montar sua sala. Antes você tinha que pedir a licença, tinha que ser escola, mas hoje qualquer professor, qualquer pessoa individualmente pode ter essas mesmas ferramentas. Ele só cadastra os e-mails dos alunos e monta a sala. Então, enquanto talvez a secretaria não consegue criar toda a estrutura para toda a rede aí no Paraná, algum professor que tenha essa ideia, como você teve antes de ter essa infraestrutura já apoiada pela secretaria, você fez, mas teve que pedir autorização. Hoje, qualquer pessoa pode criar uma sala de aula e usar as ferramentas do Google. Então, eles abriram isso para todos. Queria deixar essa informação. Ok. Eu acho que é isso. Ederson, tem mais alguma coisa, Ederson? Pode ir. Sim, o processo de instalação de inserção, né, junto aos professores e o aluno, ele às vezes a gente tem aquela coisa de imediatista, e ele é um processo um pouco mais lento. Ele não é efetivo, não é assim, ó, hoje eu vou implantar e amanhã todos estarão utilizando as ferramentas e tal. A gente inicia, alguns apresentam realmente mais facilidade e se engajam, alguns professores se engajam com mais efetividade, mas o processo não é tão rápido, precisa de ter um pouco de perseverança, você tem que estar... as dificuldades, elas realmente elas aparecem, mas acaba que às vezes aquilo caindo assim como uma coisa natural para os professores. Hoje todo o corpo docente, os funcionários, já tem conhecimento das possibilidades das ferramentas, e conforme surgem assim, às vezes a necessidade, eles conseguem eles mesmos criar mecanismos assim para a utilização. Eu estou precisando disso. Como eu poderia estar utilizando essa ferramenta para dar conta de uma dificuldade que eu estou tendo com os alunos nesse momento? E é bem por aí. O processo ele é lento, tá? Mas a partir do momento que ele começa a se efetivar, ele se replica, ele se expande. E hoje eu acredito que o nosso colégio, eu vejo, eu acho interessante que no primeiro momento que os alunos, para acessar o e-mail, às vezes tinham dificuldade, a senha, às vezes poderiam esquecer, e hoje nós vamos para o laboratório, eles entram com uma naturalidade, como se aquilo fosse já incorporado. Então, a dica que eu deixo para os colegas que porventura forem fazer uso dessas tecnologias, ter um pouco mais de paciência com relação a isso. Não é da noite para o dia, mas
tem que é igual uma canoa que está partindo, você tem que colocar um pé nela, porque se ela partir, você pode até cair dentro do rio, mas alguém vai te colocar lá dentro de novo, né? Você vai ter uma dificuldade ali, alguém vai estar te auxiliando. E assim, uma coisa interessante também, nós tivemos algumas dificuldades até técnicas, né? E nós acessarmos ao sistema Google e a gente receber orientação de uma pessoa que estava na Inglaterra. Nossa, a pessoa na Inglaterra prestando assessoria para nós, falando português. Eu até estranhei que ele estava com um pouco de sotaque. E ele na Inglaterra passando as informações de como nós procedermos, né, para a utilização de cadastrar em grupo e tal. É isso. E hoje tem também, viu, Ederson, você vai no próprio YouTube, você tem inúmeros tutoriais, vídeos de pessoas que fazem, você pergunta como fazer e você encontra, ou nas próprias redes sociais, porque todas as tecnologias estão interligadas. Então, quando você tem uma dúvida, alguém te responde, e tem muito esse passo a passo, tem muitos também cursos sobre metodologias ativas, alguns online, em português, em espanhol, em inglês tem mais, mas que vocês podem também fazer ou observar para entender um pouquinho as técnicas, como você trabalha o vídeo inicial, se for vídeo, o quiz, essas perguntas que você faz para o aluno para ver se compreendeu, que técnicas você usa em sala de aula depois para aprofundar a aprendizagem, e como você faz a avaliação. Também tem todo um processo que vai envolvendo ativamente o aluno, é um conjunto de ações, e como você bem falou, é um processo, não precisa ser sempre assim. Aula invertida não significa fazer de um jeito sempre, você pode começar por um vídeo, mas pode começar por um texto, você pode começar por uma pesquisa, o aluno pesquisa sobre um assunto, pode começar por uma experiência, você faz uma experiência, um projeto, e depois você busca, faz uma reflexão e busca a fundamentação, quem já desenvolveu. É possível trabalhar de várias formas. Eu não gostaria que ficasse essa ideia de aula invertida e passar vídeo antes e depois fazer uma aula depois. Isso é uma das formas básicas que funciona, mas tem inúmeras variações, tanto antes como fazer a aula invertida dentro da classe, como eu falei no começo, que para muitos professores, muitos alunos, principalmente no interior, para eles isto aqui ainda não é tão familiar e não tem o acesso em casa fácil, mas isso pode ser combinado com colocar algumas pequenas atividades em outra ferramenta, tipo WhatsApp. Você pode sugerir uma pesquisa que ele faça, responda pelo WhatsApp, você organiza e depois trabalha em sala de aula. Ou seja, a mistura de celular depois com sala de aula pode ser uma coisa que é mais viável, e sempre você tem a chance de trabalhar na sala de aula, você não precisa fazer tudo, faz com que os alunos pesquisem antes algumas coisas, pode ser na sala de aula, na biblioteca, na sala de informática, onde for, que faça algum tipo você pode dividir a turma em duas, uma vai na biblioteca ou na sala de informática e faz algumas atividades, outros ficam em sala e depois você troca. Há várias formas dependendo da situação. O importante é você experimentar essas possibilidades da forma simples. A forma mais simples de aula invertida é dar um texto antes, que o texto você tem, o material impresso você tem, que o aluno estude, coloque as dúvidas que tem e você trabalha as dúvidas depois. Isso já é uma aula invertida. Aproveitando, então, que o professor Moran acabou de dizer, né, que a gente pode utilizar qualquer meio, o meio que estiver disponível. Eu queria perguntar, tanto para o professor Moran quanto para o professor Ederson, né, porque quando eu estava em sala de aula, eu tentei fazer a sala de aula invertida com os pequenos chamam sexto ano, né,
E o que aconteceu foi assim, como a gente, como era uma professora só tentando fazer, e não um grupo todo, houve resistência. E houve, sim, por quê? Porque tinha que ser construído uma cultura, né? De que forma que a gente pode construir? Porque, assim, o que eles falavam para mim era, não, tem que estar no caderno, a professora tem que passar no quadro. Então, aí vê a questão da resistência de você pegar e falar assim, estuda antes no livro, porque a gente vai chegar aqui e já vai fazer a atividade. Metade fazia, outra metade não queria saber, porque queria que eu explicasse ali. E como que a gente faz para, pouco a pouco, mudar essa cultura? Começa, Ederson. Professor, por favor. O Ederson pode... experimentou, né, Ederson? Como é que foi o começo? Você falou desse pouco a pouco da cultura, você pode falar, eu também eu posso falar, mas começa você. Eu acredito, assim, que nós temos que estar atento a algumas, assim, o que é que nós temos de dificuldade com relação a esses alunos, o que eles apresentam de dificuldade e dar conta de solucionar essas questões. Eu penso dessa forma, assim. Imagino que deva ser muito complicado, né, para a escola, para a gente, né, quanto professor, se adequar a essa cybercultura aí, né, que a criançada já está inserida, são muito mais rápidos que a gente. Há um tempo aí que é o tempo individual de cada um, e aí o tempo depois institucional. Quando você tem o apoio de um gestor, de um coordenador, é muito mais fácil, porque você tem como em que se apoiar caso algo dê errado, haja alguma crítica. Quando é um professor sozinho, no meio de outros que não fazem, eu creio que mesmo assim vale a pena. Primeiro, porque os alunos tenham uma outra experiência, mas você tem que explicar isso para os alunos e também um pouco para os colegas, o que você está fazendo, mesmo que eles não façam igual, para que entendam que não é somente um modismo, não é somente uma coisa que saiu da sua cabeça. É bom mostrar também exemplos. Hoje não é uma novidade falar de aula invertida, são universidades como Harvard, MIT, a Colômbia, você tem vários países em que isso é quase como uma política também de Estado, significa, há um incentivo para que essa seja uma das possibilidades de aprendizagem ativa. Então, não é algo que não é algo que é transgressor, é algo que faz sentido, que o aluno se envolva. E o que você quer é que o aluno mostre como a gente consegue visualizar quando usa uma plataforma um pouco mais adaptativa, como a Khan, ou Duolingo, ou outras semelhantes, é que você vai vendo até um aluno vai por conta dele, sozinho, ele vai avançando, e depois você vê onde que ele tem dúvidas. Onde que tem dúvidas, você intervém, você cria depois algumas atividades, algumas explicações que façam sentido. Então, essa cultura hoje é mais fácil de quebrar porque faz sentido, você tem como explicar, você pode justificar no caderno também, que algumas coisas passem para o caderno, quer dizer, a questão não é só digital ou só caderno. Você pode criar algumas atividades no digital, e depois pedir para os alunos que coloquem a síntese, sei lá, da discussão no caderno. Quer dizer, não temos que fazer ou. A gente pode fazer uma coisa e outra, mas não precisa renunciar a algo que é tão interessante. Os alunos se motivam mais, os alunos aprendem rápido, mas temos que ser perseverantes. Nós temos que usar um pouquinho, experimentar, e misturar também algumas das ferramentas do próprio celular, essa combinação de algumas comunicações mais em tempo real, para mandar algumas mensagens, alguns lembretes, isso é bom para o aluno, mandar algum pequeno texto, um vídeo, olha, lembrem disso aí, além de deixá-lo numa página na internet, mas fazer essa comunicação em tempo real ajuda muito e faz parte da cultura do cotidiano hoje.
Eu estou me lembrando de uma história, porque aí quando você começa a discutir esses assuntos com seus colegas professores, a gente acaba conversando isso, né? E eu comentando sobre isso com um grupo de colegas, e daí um colega falou assim, que ele começou a disponibilizar, a fazer uma seleção de vídeos que já existiam para trabalhar determinado conteúdo e compartilhar no blog dele. Mas chegou num determinado momento, isso no 6º ano, os alunos chegaram para ele e falaram, professor, senhor, por favor, faz uma página no Facebook, professor, blog não usa mais, tirou sarro do professor. E ele falou, não, mas vocês são crianças, vocês não podem ter Facebook. Eles, tá bom. E como era uma unanimidade, então o que ele fazia? Ele colocava no blog, então o blog era o meio de comunicação deles, né, que os pais... sabem, né, que está ali, está registrado no livro, né, no conteúdo, mas ele sempre tinha lá na página do Facebook, e era lá que a molecada comentava, compartilhava, postava outras coisas que eles tinham visto, que era mais interessante, descobriam muitas coisas ali, e tinha aquele processo de um ensinar o outro, né, esse processo colaborativo mesmo. E daí, ela contando, né, o Ederson contando, é uma coisa que flui. E eu acho que o Projeto Conectados, ele tem esse objetivo de pensar essa cultura mesmo dentro da escola, né? Que não é uma coisa rápida, não é uma coisa de uma hora para outra. O Conectados começou no passado, o Ederson começou já há muito mais tempo, né? Agora que ele diz que os alunos transitam já nisso, não vão se assustando. Eu penso também, aí eu gostaria que o professor, alguém falasse sobre isso, mas o processo institucional disso, né? Porque isso tem que estar de alguma forma registrada nos documentos, e daí no PPP, no planejamento do professor. O que o professor Moran foi observando em relação a isso, professor? Quanto mais visível esteja o processo, melhor. A gente não está fazendo algo por baixo do pano. É uma metodologia discutida no mundo inteiro, que tem muitas pesquisas que mostram resultados bem positivos por usar esta inversão. Tudo isso ajuda a torná-lo visível. Então, no planejamento, incluir que aulas você vai inverter, como é que você vai fazer, como é que você vai avaliar isso. Significa, também não pode avaliar só como uma prova de memorização. Você tem, por exemplo, que criar um portfólio, um lugar onde o aluno vai colocando tudo o que ele produz, os projetos que desenvolve, ele mostrando esse processo. Então, a aula invertida se combina também com a ideia de um portfólio digital, um espaço, no Google Classroom, você pode ter um espaço também em que cada aluno vai postando o que ele produz, e isso ser uma parte importante da avaliação. Depois você pode fazer também alguma prova. Eu hoje, honestamente, no mundo conectado, uma prova, ela deveria ser não só para memorizar, porque você no mundo real, quando você tem uma dúvida, você vai lá e pesquisa. Você não precisa memorizar tudo, você tem que saber alguma coisa que te escapa, opa, onde está? Eu procuro. Mas a prova deveria ser para mostrar o grau de compreensão geral, não nos detalhes. Os detalhes você busca na hora que quiser. Para você entender o básico, você sabe como aplicar isso. Então, mostra-me como você sabe aplicar. Então, a prova devia ser mais, assim, um processo de chegada a partir de um blog ou de um portfólio, em que você me mostra, bom, eu já em síntese, minha síntese sobre essa aprendizagem é essa, eu fiz algum determinado tipo de proposta, de projeto que foi esse, e meu entendimento geral é esse. Então, uma parte dessa prova pode ser feita com consulta. Por que eu preciso decorar tudo? Eu tenho que fazer perguntas que me instiguem a pensar e não simplesmente a buscar algo pronto. Então, vejamos que a aula invertida se combina com aula ativa, com processo de construção de projeto por portfólios e com uma avaliação que não seja meramente memorística, mas que seja de interpretação. Se você combina tudo isso, você está fazendo sentido. Inverter antes, avaliar um pouco diagnosticamente onde o aluno está, trabalhar com atividades de discussão e aprofundamento,
e fazer algum processo de síntese no final. Isso vale a pena. Ok. Acho que é isso. Alguém, o professor Ederson, quer complementar alguma coisa? Sim, o projeto político-pedagógico, todas essas mudanças, essas novas metodologias, é necessário que esteja previsto, até dá para nós podermos dar publicidade, né, do que a escola desenvolve. Todos, realmente, a partir do projeto político-pedagógico do colégio, estejam engajados em implementar essas metodologias, essas novas tecnologias, e que acabe se efetivando de maneira concreta. Agora, assim, a escola, não só a escola pública, mas eu acho que a escola, de maneira geral, ela, em seu desenvolvimento histórico, ela não evoluiu da mesma forma que o mundo moderno, as novas tecnologias evoluíram. Eu penso que nós, professores, gestores, temos que estar focado, engajado em estar implementando essas mudanças, né, essas tecnologias. Porque os alunos que estão chegando, esse dia eu vi uma criança de 2 anos no carrinho, bebê, com um celular brincando. Eu fiquei imaginando como é que essa criança seria quando ela chegasse na escola. Como é que seria e como é que nós estaríamos preparados para estar lidando com essas crianças. Certo? É bem... Então, a gente tem que tentar ao máximo desenvolver isso dentro da escola. Eu só queria deixar algumas indicações, alguns lembretes. Por exemplo, há um livro publicado pela LTC sobre sala de aula invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. Desses dois, assim, são considerados os mais expoentes, isso, o Jonathan Berman e Aaron Sam, então está em português, vocês encontram artigos deles na internet. Deu para ver? Levanta um pouquinho para a gente ver aí, professor. Está ali. Ok. Nós compartilhamos ali alguns artigos do professor Moran. Né, pode ser. Tem uma comunidade no Google+, que chama-se Flipped, comunidade, e no Facebook tem uma comunidade que chama Aula Invertida, uma metodologia ativa. Então, vocês pesquisando no Facebook, Aula Invertida, uma metodologia ativa, você tem uma comunidade de gente que discute isso aí. Ao mesmo tempo, você tem em inglês e tem em espanhol. Em espanhol, eu recomendo esse Flipped Classroom da Espanha, porque tem muitas experiências dos professores, como é que eles trabalham na educação básica, por área de conhecimento. Então, a Espanha é um país que tem muitas experiências de como trabalhar a aula invertida, e tem um relato de experiências, um pouco todo o que deu certo, não deu certo. Chama-se flippedclassroom.es, ES de Espanha. Então, vocês têm aí materiais legais e comunidades que discutem, tanto no Google+, como no Facebook. Ótimo. Pedir para vocês se despedirem do pessoal, dar o tchauzinho e as últimas considerações. Professor Moran, depois professor Ederson, depois professor Andréia. Bom, primeiro, encorajá-los a que estejam, tenham ou não banda larga e muitas questões, não fiquem vendo o que falta na escola, mas vejam o que eu posso fazer dentro do contexto em que eu estou. Há coisas que são viáveis, então, começa pelo livro, começa depois por algum vídeo, começa por uma pequena avaliação, algum portfólio, coisas que são viáveis, e vai ampliando, e vai buscando alguns colegas fazer alguma coisa juntos, porque essa troca é legal, e
e vá em frente. Quer dizer, eu ontem, num curso que faço online, de uma professora que está aí também no interior do Paraná, e que às vezes dizia que tinha dificuldades, mas ela mostrava a quantidade de soluções que ele foi criando só porque ela não desiste. Quer dizer, no lugar, dizia, às vezes minha diretora ela é meio contra algumas coisas, mas eu vou fazendo, vou tentando convencê-la, e vou fazendo, encontrando as saídas para que o aluno aprenda. Então, essa ideia do professor experimentar o que é possível, fazer pequenos avanços, tentar contornar, sim, algumas questões que sempre acontecem, podem ser pessoais, institucionais, mas procurar mostrar que isso faz sentido e encontrar a forma também de torná-lo visível, de justificá-lo. Hoje está bem espalhado no mundo, é uma questão importante. O mundo ele é híbrido, blended. Então, desenvolver as competências digitais dos alunos é importante para que eles possam depois criar mais autonomia e lidar melhor com esse mundo. Então, se justifica plenamente essa mistura de inverter a aula, misturar ensino híbrido, metodologias ativas, que significa envolver mais o aluno e avaliar de uma forma diferente. Aí você cria todo um conjunto de situações. Então, desejo que vocês façam isso, compartilhem as experiências, não desistam, apesar das dificuldades, e aprendam muito e troquem muitas informações entre vocês. Verão que vai ser muito realizador. Queria agradecer a Andréia, Keila, o pessoal da Escola Interativa, agradecer aos nossos professores que estão muito engajados, né, nesse processo todo, que sem eles, né, não seria possível a gente ter avançado da forma que avançou. Queria dizer que foi uma honra estar aqui dividindo a tela com o professor Moran, que eu já venho acompanhando alguns artigos que eu vejo no site da Fundação Lema. Obrigado. E dizer que, assim, é difícil, dá trabalho, mas às vezes dá mais trabalho a gente não fazer. Uhum. E a escola, todo momento, é um desafio para nós, como gestores, como professores, e tudo isso que temos aqui, nós temos que colocar à nossa disposição, a nosso favor. A escola, a sala de aula invertida, é uma coisa assim, que eu venho lendo bastante a respeito do ensino híbrido, e algumas coisas nós já desenvolvemos aqui. Nós temos também a questão de algumas plataformas, o senhor citou o Duolingo, nossos professores também utilizam, né, dentro desse processo do Classroom também. Nós temos o CAM, o processo de gamificação, talvez, é uma coisa, né, da aula também, ou do processo de aprendizagem, essa recompensa o tempo todo para eles se motivarem a aprender, e, logicamente, estender essa sala de aula, né? Estender um pouco mais do que aqui no colégio, eles têm muito tempo. Nós fizemos um formulário, nós inquirimos os alunos a respeito do acesso à internet. Nós somos um município, assim, pequeno, e 80% dos nossos alunos informaram que tem acesso à internet. Fora isso, ainda tem a questão dos celulares, que são ferramentas que podem estar sendo utilizadas, e que tudo isso assim, pode e deve ser buscado alternativas, por exemplo, as dificuldades, né? E às vezes as possibilidades a gente tornar elas mais efetivas. Um abraço a todos, meu obrigado. Professora Andréia. Gente, eu só tenho a agradecer, né? As duas participações, assim, eu sou uma pessoa curiosa, mas nessa uma hora eu já aprendi bastante coisa com o professor Moran, com o professor Ederson também, né? E realmente faço as minhas palavras de vocês, de realmente continuar, porque isso é o que vai fazer diferença para os nossos alunos e para a educação, né? Obrigada.
É verdade, eu também, né? Aqui a gente tá, nós somos aprendizes, né? E eu gostaria só de avisar o pessoal que está assistindo que essa escola interativa, né? A nossa equipe aqui foi bem bacana, o Ederson agradecer, porque os rapazes sempre estão aqui para que tudo, né, corra bem, e a gente gostaria de agradecer eles também. E após a edição, ela estará disponível no canal do YouTube da Escola Interativa. Então, vocês podem ter acesso a essa e as outras escolas interativas. Essa já é a 4ª escola interativa. E teremos várias outras, né? Então, os temas mais variados aí. A de hoje, sala de aula invertida, ela aconteceu até pela disponibilidade do professor Moran, mas também porque pediram ali pelo chat, a gente precisa de mais escola interativa para falar das metodologias ativas, daí nós trouxemos essa. Então, sugiram, sabe? Coloquem ali o que vocês precisam, o que vocês têm dúvida, para nós, né? A gente corre atrás aqui para conseguir esse debate. E aproveitar para convidar, vai ter um evento, acho que é 7, 8 e 9 de novembro, aqui. Eu, ouvindo a fala do professor Ederson, acho que se encaixa muito bem numa das modalidades ali que estão postas, que é para apresentar um relato da experiência na escola, professor. Então, se o senhor não tem um link ainda do evento, dê uma olhada, porque vale bastante a pena trazer para o grupo essa tua experiência aí. E é um evento aqui em Curitiba, o professor Moran, né, nosso palestrante, está aqui, nossa referência aí, tá bom? E eu quero agradecer vocês, mais uma vez, por esse programa. Obrigado. Obrigado, um grande abraço e até breve.